Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nós vamos encontrar, já no item 1, uma passagem do Evangelho muito interessante. Todas as passagens são boas, interessantes, mas essa nos chama a atenção. Nós sabemos, quando a gente analisa o Evangelho, quando a gente lê a mensagem do Evangelho, a gente procura aprofundar, levando em conta outros aspectos que não somente aquela leitura básica em si. Nós procuramos observar, por exemplo, de maneira geral, Jesus falou por parábolas. Em alguns momentos o ensino era direto, mas ele utilizou o recurso das parábolas. Todas as parábolas, por mais alegóricas que sejam, Jesus tinha sempre como alvo a vida futura. Isso a gente não pode nunca perder de vista. O ensino moral, levando em conta a vida futura. A parábola restringia-se a acontecimentos do dia a dia, porque foi um método mais fácil que ele encontrou, pela sua capacidade, e que nós sabemos que Jesus tinha e tem. Então foi um método mais fácil para ele poder chegar nos nossos corações, de acordo com a nossa capacidade. Mas a parábola, a essência da mensagem, ela é sempre a mesma. Pode-se contar por parábolas, pode-se falar agora diretamente. O importante é que o ensino do Cristo, na sua essência, ele será para sempre, porque ele está embasado em verdades. Verdade espiritual. Por isso, vão passar os tempos e as verdades continuarão. Isso é importante a gente frisar. Outro ponto importante também é que, pelo apego à matéria, pelo apego às questões dos problemas corriqueiros do dia a dia, pela dificuldade de compreensão das verdades maiores, Jesus também utilizava uma outra estratégia. Se vocês observarem, quantas passagens inicia assim, o reino dos céus é comparado a... Aí vai falar o pai de família, vai falar a um rei, que é o caso hoje. Por que ele fala isso? O reino dos céus é semelhante a... Porque a ideia que as pessoas tinham à época e têm até hoje é que o céu é um local maravilhoso, um local de felicidade plena. Muitos acreditam nesse céu como uma região localizada. Então, o céu seria essa região que, após deixar a terra, as criaturas iriam para serem felizes para sempre. Essa era a ideia. Então, Jesus sabia disso. Jesus sabia que o céu não é uma região circunscrita, não. Mas, paz, felicidade, tudo bem. Então, o que ele queria? O que ele procurou fazer? Ele não deu esse esclarecimento direto à época, que as pessoas não teriam condições de compreender. Então, ele sabia que era interesse nosso, o reino celestial. Como era interesse, ele iniciava dizendo, o reino dos céus é semelhante. Opa, despertava todo mundo. A gente contando numa conversa de amigos. E de repente a conversa chata, coisa parecida, de repente fala alguma coisa que é do nosso interesse, a gente já chama atenção, né? Fala alguma coisa que, olha, a gente está conversando entre colegas de trabalho, a conversa vai girando, de repente alguém diz assim, parece que vai ser aprovada uma lei que vai dar um aumento de salário. Opa, já junta todo mundo. Vem tudo, não é assim que acontece? Quando é do interesse nosso, todos nós ficamos atentos. Então, Jesus sabia o interesse que era a felicidade que eles almejavam. Não só eles, todos nós. Nós também queremos ser felizes. Nós também sonhamos com a condição melhor. Então, o reino celestial, para nós, por exemplo, já não é aquela região circunscrita. Nós espíritas sabemos que o reino celestial, ou o reino de Deus, ou o céu, como as pessoas queiram, é um estado de alma, um estado de consciência plena. E esse estado de consciência plena não vai ser adquirido assim tão fácil, porque depende muito da nossa mudança, da nossa transformação. Nós precisamos burilar, precisamos chegar à perfeição para poder ter essa plenitude. Por isso Jesus havia dito que a felicidade não é deste mundo, porque o mundo inferior, enquanto há paixões, ódio, etc., não seremos felizes. Mas vamos tentar não desviar tanto. Vamos ao tema. Então, a parábola começa assim. O reino celestial é comparado a um rei que quis festejar as bodas de seu filho.
Olha que interessante, bodas é casamento, todos sabem, né? Então, o reino celestial é comparado a uma festa. Jesus fazia a comparação com uma festa de casamento. Casamento do filho do rei. Então, o rei despachou seus servos para levar o convite. Aqueles que seriam os primeiros convidados. Todo casamento é assim, né? Hoje em dia já não está vendo, a gente não está vendo tanta festa de casamento. Eu acho que o dele está curto. O pessoal não está fazendo tanta festa. Mas a festa de casamento é aquela festa que as pessoas gostam, comes e bebes, etc. Né? Tem música, todo mundo gosta. A festa de um rei, de um filho de um rei, imagina a abrangência que tinha, imagina a importância dessa festa. Note que Jesus comparou com o reino celestial e a importância da festa. A festa de casamento hoje nossa, ela dura quanto tempo? Geralmente a gente convida-se, início da noite, pode ir lá até umas 2, 3 horas da manhã, daqui a pouco vai todo mundo para casa, né? A festa de casamento naquela época durava semanas. Durava semanas, gente. Imagina uma festa dia e noite, dia e noite, dia e noite. Era uma semana. Então, era tal a importância. No entanto, o que chama a atenção na parábola? Estamos falando da parábola, gente, já tentando explicar com palavras mais simples e demonstrar a alegoria propositalmente colocada. É a questão mística, até proposital, para chamar a atenção para a questão espiritual. Então o rei despachou os servos. Toda festa a gente manda convite, então tinha convite para os primeiros convidados. Mas, apesar da festa ser um grande evento social para a época, esses primeiros convidados não quiseram. Rejeitaram o convite. Nossa, rejeitar um convite para uma festa de casamento, sendo que essa festa é do casamento do filho do rei, algo estranho estava por trás disso. Então, os servos foram até o rei, informaram o que havia acontecido. Então o rei disse, então vai e convide outras pessoas. Leve o convite a outros, despachou outros servos, já não são mais os primeiros servos. Tudo isso tem sentido e nós vamos explicar. Primeiros servos, primeiros convidados. Depois, outros servos foram levar também o convite. E, por incrível que pareça, gente, ninguém queria participar da festa. Não aceitaram o convite. Não aceitaram o convite. Olha que loucura. Então, esse rei devia ser muito odiado. Esse filho também. Mas não, existe um outro motivo. Eis que eles chegaram para o rei e disseram, olha, Senhor, não aceitaram o convite. Então o rei, já meio enfurecido, já nervoso, ele mandou despachar outros servos para convidar outras pessoas. Além, esses terceiros convidados, além deles não aceitarem ir para a festa, eles mesmo assim maltrataram os servos do rei, chegaram a matar muitos desses servos. E o rei, chegou ao conhecimento do rei, que ficou enfurecido, mandou seus exércitos, exterminou aquelas cidades onde os convites foram despachados e mandou queimar tudo. E disse para uma outra leva de servos, saiam pelas ruas e convide qualquer um. Agora o convite é extensivo a qualquer um, mas tragam gente para esse casamento. Sai aí e vai em busca de pessoas que queiram participar desse festim. E assim saíram esses servidores. Lógico. Sempre tem aqueles que aceitam o convite para a festa. Quantas pessoas desejam participar da festa? E esses últimos aceitaram e foram para a festa. Então, segundo a narrativa que a gente está sintetizando, né, estamos simplificando, segundo a narrativa da parábola, diz Jesus que o rei, então, que mandou preparar, né, os bois, mandou matar os bois, fez toda aquela comilança, a sala estava repleta. Então o rei adentrou a festa e ele observou que um indivíduo
não estava vestido adequadamente. Lhe faltava a túnica nupcial. Então ele interrogou o indivíduo: como é que você entrou aqui, meu amigo, sem a túnica nupcial? E o homem, notava-se pela narrativa da parábola, que ele estava assim meio receoso do ambiente, ele não estava se sentindo muito à vontade no ambiente mesmo. Então ele ficou em silêncio. E aí conta Jesus que o rei então mandou atar mãos e pés, ordenou que amarrassem ele pelas mãos e pelos pés e lançasse nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. É uma parábola que ela até termina de uma forma assim estranha, né? Para quem não está muito habituado com o Evangelho, trevas exteriores, ranger de dentes, etc. Mas é tudo figura de linguagem, é tudo alegoria, gente, que representam, e a gente vai explicar de agora em diante, o que significa tudo isso que o Mestre Jesus quis dizer. Por quê? Porque ele finaliza, né, atai as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes. Então ele finaliza da seguinte forma, segundo Jesus: porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, que é o tema propriamente dito, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, queremos agora entender o que o mestre quis dizer nessa parábola. Então ele inicia, como a gente já adiantou, que o reino dos céus, onde tudo é amor, tudo é alegria, etc, etc, é comparado a uma festa, porque as pessoas também gostam da festa. Mas essa festa de casamento, ela chama a atenção pela dificuldade de conseguir ser pessoas para participar da festa. Por que tanta dificuldade para aceitar um convite de uma festa de casamento, gente? Será que as pessoas têm tanto que fazer? Aliás, esqueci de um detalhe importante da parábola que me veio a mim. Estava martelando, mas eu não estava atento. Agora recebi atento aqui a mensagem. É que um desses servidores, lá o terceiro lote de servidores que foram convidados, eles ainda alegaram assim, agradece lá ao rei, mas eu tenho que ir para minha casa de canto, eu tenho que atender aos meus negócios. Foram dando a desculpa de compromissos particulares. Por isso que não podia ir à festa. Por que eu voltei atrás mesmo depois de ter passado toda a parábola? Porque isso tem um sentido profundo. Por isso que nós não podíamos ter esquecido. Então, iniciando a parábola e a explicação. O reino dos céus é comparado a um rei que quis festejar as bodas de seu filho, o casamento. Os servos foram chamados pelo rei e designados a entregar o convite. O rei, a gente sabe que alegoricamente é Deus, nosso Pai Celestial. Sabemos que os servos são os profetas da antiguidade e todos os missionários que têm como missão levar ao mundo terreno, porque a parábola está direcionada para nós da terra, serve para toda a humanidade, mas foi direcionada para nós, a mensagem importante que os servos traziam, esses missionários, as verdades de ordem superior, as verdades relativas à vida imortal, o despertamento para uma consciência plena, despertar em nós virtudes, o sentimento do amor, etc. Então, esses servos são esses missionários. Então, eles levaram em princípio a mensagem. Quem são os primeiros convidados? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, e nós também fomos buscar informações em outras obras também, são muitos autores que falam do Evangelho, a gente aprende também ouvindo, enfim, a gente vai reunindo as informações todas e nesse momento a gente entende que os primeiros convidados, aí segundo o Evangelho, foi o povo hebreu, gente. O povo hebreu foram os primeiros convidados ao festim de bodas, ou seja, os primeiros a receberem o convite. Que casamento é esse? Eu poderia falar lá no final, mas eu acho que é importante falar agora, porque a festa é para o casamento do filho do rei, na alegoria. Então, o rei é Deus, né? O filho do rei. Quem é o filho do rei? Deus, nós entendemos Jesus, nosso irmão maior,
o casamento de Jesus. Mas Jesus ia casar na terra? Óbvio que não, né, gente? O casamento aqui é uma alegoria, seria o casamento de Jesus com a humanidade. Jesus com a humanidade na sua mensagem da Boa Nova. Esse é o casamento. Jesus com a mensagem da Boa Nova. Então, a Boa Nova é a mensagem do Cristo, que é considerado alegoricamente filho do rei, que vem trazer, né, o convite até nós. Esse convite chegou primeiramente ao povo hebreu. E esse povo hebreu, eles sendo os primeiros convidados, eles eram o povo mais adiantado da terra naquele momento, no sentido intelectual. Eram os mais preparados. Por isso o convite foi estendido a eles inicialmente. Ah, mas eles recusaram. Vou explicar por que eles recusaram o convite. Então, o povo hebreu foram os primeiros a receber a mensagem de ordem divina. Que mensagem é essa? Nós podemos trazer aqui, entre várias outras mensagens acessórias, a parte essencial, que era o entendimento do Deus único. A missão, o grande servidor, um dos grandes servidores, Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, e o povo hebreu foi o mais capacitado à época para assimilar a ideia do Deus único. Portanto, eles eram mais preparados do que os outros povos nesse sentido. O que aconteceu com o povo hebreu? O povo hebreu, sendo, portanto, os primeiros convidados, eles receberam a mensagem, acataram a mensagem do Deus único, mas se prenderam às questões exteriores, cristalizaram seus corações, tinham um coração endurecido, eles discriminavam os outros povos, se achavam donos do céu, massacraram, perseguiram, se apegaram a rituais, e a questão moral não foi aceita por eles, não foram por eles praticados. Por isso, dentro desse povo hebreu, tinha várias facções, ou tribos, como queiram dar o nome, eram os saduceus, sacerdotes, escribas, né? Fariseus principalmente. E o que aconteceu? Eles eram muito inteligentes. Eles conheciam o Velho Testamento, gente, assim, ao estalar de dedo. Eles conseguiam responder a qualquer questão, na teoria. Mas na prática, conforme a afirmativa de Jesus, em várias passagens, a eles era atribuído a iniquidade. Vossos corações estão cheios de iniquidade, dizia o Cristo. Hipócritas, muitas vezes, o Cristo assim não se reportou a esses fariseus, porque eram hipócritas, se posavam de bonzinhos, mas eles eram extremamente perversos, discriminavam. E, portanto, eles, em princípio, receberam o primeiro convite, assimilaram parte da mensagem, mas o mais importante, que era o convite para a festa, eles não quiseram. Que convite é esse? O convite, gente, do casamento, era o convite da transformação moral. A mensagem do Cristo é toda moral. O convite é para uma mudança interior. E é difícil, gente, mudar de dentro para fora. Era a busca, a aquisição das virtudes que enobrecem a alma. É ao mesmo tempo um convite a um esforço contínuo de segurar em nós as paixões inferiores que nos lançam para a maldade, para a violência, para a malquerência, para o ódio, para a vingança. Por isso é que ninguém queria ir para a festa. Notem que agora fica fácil de entender por que tanta dificuldade para aceitar um convite. Porque, alegoricamente, o convite era uma festa. Mas a festa era comparada com o reino celestial. O reino celestial não tem nada de material. Portanto, o convite era para essa mudança. Para alcançar esse reino de paz, de felicidade, esse reino de plenitude, é preciso aceitar o convite para a festa, ou seja, é preciso mudar. E essa mudança é muito difícil. Daí os primeiros convidados não aceitaram. Nós vamos perceber que o rei, alegoricamente Deus, despacha outros servidores. Lógico. Por quê? Porque ele está se referindo não somente a um momento da humanidade. Não era apenas aquele instante da humanidade,
mas sim os diversos períodos de evolução da humanidade. Então, os primeiros seguidores, aqueles missionários antigos, né? Desde antes até de Moisés, a Abraão. A gente poderia aqui fazer um leque de missionários de todos os tempos. Mas, na sequência, outros missionários, vieram os apóstolos, né? Como grandes missionários para a divulgação da verdade, ou seja, trazer o convite para a mudança. E nós vamos perceber que entre esses servidores não havia muito interesse de participar da festa, ou seja, ninguém queria mudar, como hoje ainda acontece. Quem de nós ainda tem essa vontade firme de querer fazer aquela mudança interior? A gente vai no dia a dia, daqui a pouco esquece, um xinga outro, daqui a pouco atropela outro, e daqui a pouco, opa, eu tenho que mudar. E a gente reconhece, tenta mudar. Veja que é um trabalho difícil essa mudança interior. Então, outros servidores, por quê? Porque são outros missionários. Em todos os tempos estão mandando missionários. Hoje a gente poderia citar vários missionários do presente. No movimento espírita, o nosso Divaldo Franco, considerado um dos ícones maiores do movimento. Na Igreja Católica, outros tantos tiveram, né? Madre Teresa de Calcutá, enfim, Irmã Dulce. Então, em todos os tempos, lá, o tibetano lá, que eu me esqueci o nome, uma criatura fabulosa, extraordinária, em todas as religiões tem esses espíritos superiores e esses grandes missionários que vêm. O que aconteceu no cristianismo antigo? O que aconteceu no cristianismo? Eles não foram perseguidos, os cristãos? O que diz a parábola? Além de não aceitarem o convite, ainda massacraram os servos do rei e chegaram a matar os servos do rei. Leia os romances tradicionais lá do Chico, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo. Leia esses romances para vocês verem como era a perseguição aos cristãos na época. Não aceitavam o cristianismo, a grande verdade para transformar a humanidade, eles eram presos, tinham que renegar Jesus. Se não renegasse, eram colocados nas arenas. Lá as feras, os leões, que ficavam uma semana sem comer, segundo fato histórico. Isso é fato histórico. Eles deixavam uma semana os animais sem comer e depois botavam os cristãos na arena, lá no Coliseu de Roma, por exemplo, e colocavam lá e depois soltavam as feras e os cristãos eram devorados. Notem, uma fase triste da humanidade, mas ao mesmo tempo sabemos que eles não foram mortos. Deixaram a terra de uma forma até sublime, pela coragem de enfrentar. Muitos deles não sofreram nem fisicamente. Temos informações, por exemplo, no livro Há 2000 anos, onde Lívia foi a esposa de Públio Lentúlios, que foi Públio Lentúlios, uma reencarnação de Emmanuel. Ela, que era esposa de Públio Emmanuel, nessa encarnação, ele era um senador, então uma pessoa importante, mas ela se converteu ao Cristo, seu filho foi curado, ela se converteu ao Cristo, e eis que ela presa no calabouço junto com a empregada, coitada da empregada que eu queria falar com Cristo, ela queria falar com Cristo, ela ficava presa no palácio, não podia saber, e a empregada era cristã, mas não dizia nada para ninguém. E se ia, né, às reuniões, e então, numa dessas reuniões, ela pediu, quero falar com Cristo. E ela foi levada lá e foi presa. Chegou lá na prisão, os soldados ficaram preocupados, nossa, a esposa do senador, isso vai dar problema para nós. De madrugada nós vamos vir soltar ela, para a gente não ter problema lá com o senador. Só que Lívia, como espírito superior que era, e para salvar a sua empregada, trocou de roupa com ela. Trocou de roupa e chegou na hora de levar para a arena, em vez de levar a empregada, levou a esposa do senador, Lívia. E ela lá, porque ela havia se convertido, havia conversado com Cristo, etc, etc. E eis que lá, no momento em que as feras vão chegar até ela, segundo o relato de Emmanuel, ela estava se desprendendo do corpo e o Cristo vinha recebê-la diretamente. Ela não sentiu absolutamente nada e as feras destruíram o seu corpo físico. Isso é para a gente ter noção da proteção que tinha esses grandes servos da parábola, mensageiros do alto, que desceram à terra para nos ajudar. Então, muitos foram devorados. Não se enquadra dentro da passagem aqui que os servidores foram massacrados e mortos? Para ganhar tempo, podemos citar direto o Cristo crucificado. O Cristo não foi crucificado? Eis que a gente percebe isso.
Mas também é um tipo de convidado que, não obstante não terem sido agressivos, também não aceitaram o convite. Mas eles, espertinhos, deram o motivo deles. Eu tenho que ir para a casa de campo. Eu tenho que ir para os meus negócios. Lembrando, para não perder de vista, que a festa do casamento, que significa o convite, não uma festa mundana em si, mas a festa de uma mudança interior para poder alcançar o reino celestial. Só para a gente não perder de vista. Então, essas criaturas representam as pessoas mundanas, que apenas vivem para o instinto, apenas vivem para atender os instintos materiais. A matéria vive somente como objetivo beber, comer, se divertir e curtir a vida, como se diz. Não estão nem aí para uma questão de um princípio, uma mudança, a questão da espiritualização, não leva em conta a alma, apenas a vida no corpo. Representam uma grande parcela da humanidade, gente, que coloca como objetivo apenas o ganho, trabalhar para conquistar, para ser rico, para garantir a vida futura. Que vida futura? No corpo físico? Faz aproximadamente 2 semanas que estávamos, 3 semanas, estávamos com um amigo nosso, conversando, muita saúde, eu estou com meus 70 anos, estou firme, forte, agora aposentado, vou curtir a vida, etc. Deu um AVC violento, ficou na UTI e agora vai carregar sequelas, está com traqueostomia, vai carregar sequelas, não fala, não ouve, apenas levanta os olhos e entende o que se diz pela transmissão de gestos, ele entende, se sensibiliza, vem as lágrimas, um AVC violento. Vai curtir o final da vida? Na cadeira de roda? Ora, nós não sabemos o dia de amanhã, gente. Hoje nós estamos aqui, nós não sabemos o dia de amanhã, porque nós não somos da terra. Nós estamos de passagem na terra. Aproveita a vida, faça um passeio, vá à praia, vá ao cinema, divirta-se, mas não esqueça que nós somos espíritos imortais. Podemos aproveitar o que a matéria pode nos dar? Sim, mas não ser escravo da matéria. Atender a matéria, mas não esquecer os compromissos espirituais. Portanto, esses deram desculpa. Eu tenho minha casa de campo, tenho isso, tenho aquilo, e descuidaram dessa parte. Não aceitaram o convite da mudança interior. Mas para mudar não preciso ir no centro espírita, nem na igreja, nem em lugar nenhum para mudar. Ora, se dentro do centro espírita, se dentro de uma igreja, rezando todo dia, já é difícil, acha que lá, envolvido com a questão material somente, com uso e o prazer que a matéria pode dar, a criatura vai se preocupar com as questões espirituais? Claro que não vai. Se já é difícil no meio religioso, ainda com esforço contínuo, já é difícil, porque aqui é um ambiente próprio. Além de ter a nossa vontade, porque nós estamos aqui por vontade, ninguém sai de casa obrigado, tem a nossa vontade, também tem uma proteção espiritual, gente. Porque lá em casa, muitos amiguinhos infelizes podem nos perturbar a cabeça. Aqui nós estamos protegidos, pelo menos. Aqui a gente está protegido, o ambiente está protegido. Recebemos energias salutares, recebemos pensamentos positivos, enobrecedores, é a espiritualidade vendo nossa vontade, querendo nos ajudar. Então, se aqui já é mesmo assim difícil aplicar lá fora, se ficar só lá fora, aí mesmo que será mais difícil ainda. Mas na sequência, a gente precisa adiantar, meu horário está passando. Fica à vontade. Na sequência, o que acontece? O rei, percebendo que ninguém queria fazer parte da festa, o que ele fez? Saiu por aí, os servos, outros servos, porque já eram outros tempos, outra época, outros missionários, sai por aí, para levar a mensagem, não, para levar o convite para todos, indistintamente. Significava o quê? Em princípio, as verdades espirituais foram concentradas no povo hebreu, a ideia do Deus único. Os pagãos eram idólatras, eles eram acostumados ao politeísmo, não se sensibilizaram no princípio com a verdade. Mas nesse segundo momento, é um período de evolução, que a parábola vai atropelar os tempos, e é um período de evolução em que sair por aí e disseminar as verdades
significa levar as verdades por toda parte. E já ao tempo de Jesus, pós, partida do Mestre, já iniciava esse processo. Lembra de Paulo de Tarso? Porque os apóstolos ficaram concentrados em Jerusalém, Jericó, Betsaida, por ali. E Paulo de Tarso, quando convertido, o que ele fez? Ele pegou o cristianismo, por isso ele se tornou um dos maiores, e ele é, simbolicamente, o representante dessa fase. Sai por aí e leva o convite a todos, indistintamente. O que aconteceu? Paulo de Tarso saiu a viajar por todos os lugares. E aí, para os pagãos, para todos, a festa, o convite da festa estava sendo estendido. Assim, o convite não ficou só ali no Oriente, mas espalhou-se para o mundo todo e as verdades foram disseminadas. A festa estava pronta. Vamos para a parte final. A festa estava pronta. O rei adentrou a sala e aí percebeu, o que ele percebeu? Ele percebeu que havia um indivíduo que não estava vestido adequadamente. Quando a gente faz as nossas festas de casamento, geralmente as pessoas vão mais arrumadinhas, né, gente? A gente procura, quem tem uma gravatinha até bota, coloca aquele paletózinho, blazer, sempre vai mais arrumadinho, né? Quem vai para um casamento, vai mais arrumadinho. Então, essa festa também tinha que ter uma veste. Só que a veste não era material. A túnica nupcial, gente, era uma forma alegórica que o Cristo utilizou para representar a pureza de coração. Significa o quê? Mesmo que o rei tenha estendido o convite a todo mundo, porque muitos são chamados, então, são chamados porque o convite é estendido a todos. Mas não bastava somente ser convidado. Olha o detalhe importante do final da parábola. Não bastava só ser convidado. Todos eram convidados, mas havia uma condição que foi imposta no momento em que o rei chega na festa. A condição era a túnica nupcial, ou seja, a pureza de coração. Aquele indivíduo não tinha puro coração e não poderia estar ali. A felicidade maior, o reino celestial, o mundo de paz que a gente deseja, a perfeição é incompatível com o sentimento negativo de ódio, vingança, maldades, paixões inferiores. A pureza de coração é justamente essa limpeza que nós fazemos ao longo de milhares de existências, onde a gente vai expurgando os males, purificando a alma. Essa pureza de coração, para estar na festa do casamento alegórico lá, era preciso ter a pureza de coração. Portanto, era preciso ter mudado por dentro. O convite era a mudança interior, lembra? Era a mudança efetiva, era a purificação da alma. Aquele indivíduo não tinha essas condições. Por isso é que o Cristo vai dizer, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas esse indivíduo, além de não ficar na festa, ainda disse o Cristo, atai mãos e pés e lançai nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ninguém precisa se assustar. Apenas estava falando, em outras palavras, de forma alegórica, do plano espiritual, das diversas dimensões do plano espiritual. Aquele que daqui parte, portanto, ele não poderá estar em dimensões espirituais maiores, porque a sua vibração, ou a túnica nupcial, como queiram, as suas vibrações são incompatíveis com o lugar de felicidade plena. Por isso, lançar nas trevas exteriores é apenas... Ele irá automaticamente, ele por si só, se reportará automaticamente à região que lhe diz respeito. Daí a gente vai conhecer através das obras espíritas, o mundo espiritual, local de muito sofrimento, local de médio sofrimento, local de felicidade relativa, local de muita felicidade. Então a gente consegue pelas obras entender como é o plano espiritual. Apenas isso, gente. Como Lázaro, na parábola do rico e do Lázaro, por que eles estavam distantes? A distância ali era de vibração. Lázaro, soube se conduzir naquela passagem do Evangelho, soube se conduzir, estava em plenitude. E o rico em dificuldades, porque não soube se conduzir. Então, é apenas uma questão de vibração. Daí o mestre coloca, então, essa parábola para essa chamada de atenção. Para encerrar, gente, sou obrigado a dizer a vocês que a festa ainda não aconteceu. A festa ainda não aconteceu. Lembram a festa do casamento do filho do rei? Não aconteceu. Por quê? Porque o rei não estava
né, do filho do rei, e o convite foi estendido à humanidade. Alegoricamente, é o casamento do Cristo, né, com a sua mensagem, com a humanidade. Será que a humanidade já aceitou o Cristo? Já praticou a mensagem do Cristo? Então o casamento não aconteceu. E, mais ainda, o convite ainda está sendo estendido. O convite está sendo estendido. Cada vez que a gente ouve uma palestra, é um convite. Cada vez que a gente lê um livro, é o convite. É o convite para uma mudança efetiva. Será que a gente tem coragem de aceitar esse convite? Será que a gente tem coragem de mudar? Esse é o desafio. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado.